Bom, vamos esperar o pessoal entrar e a Ana entrar aqui. Trouxe uma visita ilustre aqui para a live também. De repente ele faz bastante sucesso por aqui. Vamos esperar a nossa convidada, Ana, para chamar ela aqui na live. Ana entrando. Magno se despedindo. Oi, Ana, tudo bem? Olá, boa noite. Boa Quem está noite, Ana. participando? Quem que estava participando aí? O Magno, trouxe o Magno para dar um oi antes de eu começar, né? Que legal. Ana, eu acho que antes de mais nada seria legal a gente se apresentar um pouquinho para quem está aqui pela primeira vez, né? E que tá. Bem-vindos, quem está chegando. Bem-vindos para o pessoal que está aqui, pessoal que quiser interagir depois, fazer perguntas, a gente está aqui aí para responder também, para interagir com vocês. Bom, rapidamente, né, só falando da Move, a gente trabalha com recrutamento e seleção e avaliação psicológica no Brasil inteiro, mas hoje o assunto é outro, né, Ana? E eu acho que a gente pode começar, eu sou psicóloga, eu sou sócia-diretora da Move, mas eu queria dar esse espaço para a Ana se apresentar e para a Ana falar um pouquinho de como ela me conheceu, como ela entrou na minha vida e na vida da Move. Olha o Drix Então, ali, meu professor de inglês. Oi, o pessoal está Drix. chegando, a Rita Marta está aqui também. Gente, Ah, bem-vindos. Eu tô sem óculos, eu esqueci de pegar o óculos, então eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar sem o óculos, assim, em letrinhas pequenas. Então peço ai, Ana, desculpa por minha não ter. amiga, tá me acompanhando. Então, assim, gente, em primeiro lugar, assim, eu quero te agradecer, Roberta, pelo convite. Eu fiquei bem contente, assim, eu estava num momento bem introspectivo quando veio o convite. Eu não estava me comunicando muito, inclusive nas redes, eu dei uma sumidinha nas 2 últimas semanas. E bom, me apresentando, então, eu sou a Ana Paula, sou psicopedagoga, eu sou coach, atuo na área de desenvolvimento humano já no mínimo há 10 anos. Antes já atuava na área de RH também, que nem a Roberta. E nos últimos, deixa eu ver, 2017, Roberta, Acho que foi lá em 3 anos, 3 anos que a gente se conhece já, né? né? E a gente vem atuando como parceiras também em alguns projetos na área de desenvolvimento humano, né? Tem sido um prazer, assim, a gente tem compartilhado muita coisa boa junto, né? E nos trabalhos que a gente está fazendo. Mas eu sinto de contar aqui que, só para linkar, assim, né, que eu estava no meu período, assim, meio assimilando um pouco tudo que estava acontecendo. Eu tenho uma metáfora que até é bem pertinente para agora, que eu já vi muitos palestrantes usarem, que é aquela da situação do avião, né? Quando dá uma emergência, primeiro coloque a sua máscara para depois ajudar os demais, né? Tá aí, Roberta. Opa, sumi. Sumiu. Você vai, cadê a Roberta? Eu acho que eu perdi a máscara. Então, acontece, gente. Isso são coisas ao vivo, né? Então, essa é uma metáfora, né? Que se usa assim para falar de antes de ajudar o outro, ajude você primeiro, né? Então, eu só vou ter para dar se eu primeiro tiver uma quantidade razoável para, né? Eu não posso me despriorizar para ajudar o outro. Então, eu confesso que quando a coisa toda deu uma explodida, né? Que foi daquele domingo para segunda, eu fiquei assim assimilando. Eu resolvi silenciar, né? Eu segui compartilhando conteúdos muito relevantes, assim, e eu tenho uma admiração e uma gratidão muito grande por todos os profissionais que estão ali, sabe, no dia a dia, colocando conteúdos muito bons. Mas eu não estava sendo essa pessoa, estava precisando dar uma recolhida. E nesse período de recolhimento foi muito legal, porque eu pude assim me organizar para tipo minimamente para poder então, tá. Então agora eu estou a serviço, né? E coincidentemente também a gente teve um período de espera assim de alguns clientes que a gente está atendendo. Eu tive alguns atendimentos que
ficaram assim em suspenso também, tava todo mundo meio que assimilando. Então eu botei a máscara em mim. E aí quando veio o teu convite, é coincidência, porque essa palavra sincronicidade, ela resume tudo. Foi sincrônico, porque o teu convite veio quando eu tava assim, eu acho que agora eu já quero falar um pouco. No sentido de poder propor, de poder ajudar, né, com essas coisas que a gente vem fazendo e que a gente sabe que está dando certo, né? Esses conhecimentos que a gente tem a partir do trabalho que a gente vem fazendo ao longo de todos esses anos. Então, com que que eu posso contribuir? Como eu posso ajudar? Né? Então, por isso que acho que surgiu esse tema também. E eu fico pensando, né, Ana, como que a noção de tempo nesse momento está um pouquinho diferente para muitos, né, que estão em casa. Antes a gente dizia que que a gente passava mais tempo no trabalho do que em casa. Hoje o nosso trabalho está em casa, para quem está trabalhando ainda, né, e tem o trabalho, tá tudo junto e misturado. Então, como essa noção do tempo às vezes se perde também um pouco, né? E a gente às vezes precisa se reorganizar diante dessa nossa nova rotina, né? Agora, para quem tem filhos, com filhos, e com o gato em casa, e com o trabalho, e com o marido. Então, como que a gente faz isso e a gente consegue aproveitar esse tempo também, né? Sim. Então, aí a gente conversando, né, Roberto, para situar as pessoas, a gente entendeu assim que tinha algumas práticas que a gente estava já colocando em ação que daqui a pouco podem ser úteis ou não para as pessoas, né? Porque também tem aquilo, cada um agora pode e deve perceber melhor o que para si faz sentido, né? Aquela coisa de não se comparar muito, né? Se escuta assim nesse universo da internet, assim, frases de efeito, né? Frases assim motivacionais, né? De voltar-se para dentro, né? De não se comparar com o outro, não compara com a grama do vizinho, todas aquelas falações todas que a gente postava. Bonita, linda, né? Mas agora é a hora da gente praticar. Tá passando um avião aqui, eu moro perto da base aérea. Olha, só para falar, achei muito legal aqui que o Vinícius comentou, né? Ai, melhor agência, que ele tá no Cindy Lojas até hoje. Ai, fico muito feliz de terem pessoas aqui nos acompanhando e que participaram de processos seletivos conosco. Mas voltando um pouco desse assunto, Ana, do que é possível, e até aproveitando que o Drix está aqui também acompanhando com a gente, que ele tem uma empresa chamada English Therapy. E eu sei que tu também está nesse processo de aprender inglês, e eu também, né? Então, sim, fiquei pensando muito nessa questão de como também a gente aproveita esse tempo agora para fazer coisas que nos enriquecem como pessoa e que lá na frente pode nos favorecer de alguma maneira, né? Eu lembro que eu tinha uma trava muito grande, assim, com o inglês. Eu pensava, meu Deus, eu fiz 5 anos de cultura inglesa e o inglês não entra na minha cabeça. Eu tinha uma resistência grande, eu colocava aquelas crenças limitantes que a gente fala, eu nunca vou aprender inglês, o inglês nunca vai entrar na minha vida. E eu vi, assim, que principalmente com o Drix, com as primeiras aulas com o Drix, né? O Drix trabalha com English Therapy. Ele não é bem professor, mas ele nos ajuda a curtir mais o inglês. E eu fico pensando, assim, o quanto, a partir do momento que eu mudei a minha percepção do inglês e coloquei o inglês na minha vida não como uma dificuldade, mas como um desafio, como que as coisas começaram a fluir mais na minha vida. E eu acho que esse é um momento também para a gente pensar sobre isso, né? Que coisas que a gente quer fazer e que a gente, de repente, não está conseguindo fazer nesse momento. Projetos que estavam na gaveta, né? Que a gente estava ali, quando eu tiver tempo, né? Quando eu tiver tempo, ano que vem, quem sabe, né? Então agora, assim, organizando, dá para fazer várias coisas, né? Mas também tem uma coisa, a questão da diversidade, né? Quando tem uma coisa, especialmente agora, a gente está vivendo, todo o planeta está vivendo uma coisa que ninguém nunca vivenciou, assim, desse jeito, né? Um problema que todo mundo está discutindo, né, ao mesmo tempo, e vem muita informação, então, assim, ao mesmo tempo que a gente está recluso, né, está isolado dos outros, quem pode está, espero que sim, né, que quem pode esteja se isolando, quem não pode estar trabalhando, mas então a gente que está se isolando, né, como que a gente pode contribuir, né, para que a gente passe por isso bem, que todo mundo saia são e salvo. Então,
qual é a minha responsabilidade nisso tudo, né? Até pegando o gancho da pergunta que a gente colocou, o que é possível fazer agora, eu acho que uma pergunta inicial é: como eu posso ajudar? E aí vem uma coisa que, pegando assim o gancho do que eu trouxe aqui nas minhas primeiras 2 semanas, é também assim, ó, daqui a pouco eu posso ajudar me cuidando. Daqui a pouco eu posso ajudar preservando, assim, me dando o que eu preciso até que eu consiga fazer um pouco mais. Mas também tirar um pouco essa pressão de, nossa, tem que fazer uma coisa, né, de sair correndo para fazer. Cada Isso um que tu faz o tá que falando, consegue. Ana, muito legal, porque eu acho que cada um tem o seu tempo nesse tempo que a gente tem, né? E cada um entende o quanto consegue dar nesse momento. E eu acho que às vezes também é muito daquilo, será também que eu preciso, quando eu tô ruim, guardar todo o peso para mim? Será que não é possível dividir com o outro, né? Dividir com a minha equipe, ou dividir com o meu time, alguma dúvida que eu tô tendo, ou dividir com a minha família? A gente até estava falando ontem sobre a questão de grupo, de rede de apoio, né? O quanto nesse momento, em momentos de dificuldades, é importante termos uma rede de apoio, pessoas que estão próximas da gente, com quem a gente pode contar, que pode estar junto, que a gente pode dividir também um pouquinho do peso e pode escutar, às vezes, uma palavra, né? E é interessante a gente estar falando sobre isso, acho que não é por acaso, mas eu convivo com muitas terapeutas também, eu sou coach também. O meu trabalho acaba sendo terapêutico porque tem muita escuta, né? E as pessoas também têm a oportunidade de se escutarem. Então, o que acontece? Eu tenho conversado com vários terapeutas e tem muita gente cancelando a terapia, né? Cancelando custos, né? E já saindo correndo, né? Tomando decisões. Eu já penso diferente, assim, eu acho que é um momento de esperar um pouco e continuar se cuidando, na medida do possível, claro, né? Porque a gente também precisa organizar essa questão financeira. Mas também a gente gira essa economia, né? Se a gente também se cuidando, né? E daqui a pouco pode negociar um valor com aquele profissional, eu acho que é o momento de conversar. Conversar sobre como está discutindo, conversar com os prestadores, conversar com seus clientes, né? E de estar E chegar. próximo, né, Ana, das pessoas. Eu gostei muito do que tu falaste esses dias para mim, de um terapeuta americano, daí tu me corrige o nome se eu errar, é Peter Levine, isso? Uhum. Que ele falou, né, e fez um convite, né, de podermos pensar, será que a gente está em isolamento ou distanciamento social ou Físico. físico, né? Mas eles sugerem renomearmos. Nós estamos em isolamento físico, não social. Muito pelo contrário, né? A gente está aqui agora falando para quantas? 20? 20 20 pessoas. pessoas que estão ao vivo, mais as que vão nos acompanhar depois pela gravação, enfim. E ao mesmo tempo vejo outras lives também com bastante gente ao mesmo tempo conversando. Olha que coisa incrível isso, né? A última live que eu fiz lá pelo ICA, eu comecei agradecendo, né, que a gente possa estar vivendo uma diversidade, mas também com tantos recursos à nossa disposição. E Né? Então, quanta muitos. gente agora gravar vídeo, se mostrar, né, se testar em novas coisas. A gente está aqui, né, ao vivo falando e Ai, só enfim, deixa eu... tentando. Oi, Carol. Oi, Diana. Oi, Magda. Dando um oi para algumas pessoas que estão entrando agora. Sim, o Leandro está aqui, o Felipe. O Felipe acabou de me convidar para meditar amanhã online, né? E eu acabei de responder, ai, Felipe, eu estou me organizando para live, e aí aparece lá. Então, olha, depois eu fiquei olhando assim, ai, aparece lá, né? Tipo, a nossa vida social, ela está acontecendo aqui, né? Então, como que a gente pode se utilizar de uma forma propositiva desses recursos, né? Então, é uma outra pergunta. Aproveitar essas ferramentas aí ao nosso favor para que a gente consiga estar conectado com as pessoas e consiga estar próximo das pessoas, né? Esse é um momento de estarmos mais próximos ainda, né? E sobre essa coisa de se arriscar, eu vou responder a pergunta que tu fez no início de como que a gente se conheceu, que eu acho que é interessante trazer aqui para o pessoal. Foi num momento de adversidade minha. Assim, eu estava num período, assim, uma fase, né, trabalhando como autônoma há mais de 10 anos, então tinha um período de baixa. E aí eu sentei e listei assim, tá, o que é possível fazer agora, né? O que eu tenho assim, de serviço que eu posso oferecer? E aí eu retomei que sim, eu já trabalhei com recrutamento de seleção há muitos anos, eu acho que eu posso oferecer esse trabalho, né,
para as consultorias. E eu já acompanhava a Move, já fazia uns 3 anos que eu acompanhava a Move, assim, à distância, né? Por ter me chamado muita atenção os recursos que a Move já usava na época, né? De entrevista por vídeo, e, né? Enfim, eu gostava, assim, do jeito que a Move trabalhava e tinha a Roberta no LinkedIn, né, Roberta? A gente Roberta... era bem tecnológico, já éramos bem tecnológicos desde o início, né? E aí eu pensei, quer saber? Eu gostaria de trabalhar na Move, né? Eu pensei assim, eu gostaria de trabalhar na Move, então eu vou mandar uma mensagem, né, para Roberta e vamos ver o que acontece. Aí eu mandei oferecendo os meus trabalhos, assim, como freelance, né? Atendia como coach na época também, mas também queria agregar outros trabalhos para poder incrementar mais a renda. E aí a Roberta demorou um pouco, mas me respondeu. Porque eu pensava assim, o máximo que vai acontecer é ela não me responder. Ou ela responder assim, não, Ana, nesse momento não, ok. Né? Então, E tipo aí assim, me deu poderia ter sorte. fechado as portas, mas... Não, a Roberta estava, inclusive, com algumas questões renais, né? Roberta, na época, eu acho, estava com algumas complicações, assim, Pedra estava nos indo ao rins, é verdade. Eu me lembro disso. E aí ele respondeu e pediu um tempo para, né? Pediu para conversar com o Antônio, que é teu sócio, parceiro. E a coisa foi andando e a gente começou a trabalhar junto, né? Começamos de um jeito, fomos entendendo que era de outro. E E então, hoje assim, é um continuamos, exemplo. né? Sim, e continuamos. Então, acho que é um exemplo prático para dizer assim, ó, te arrisca naquilo que tu vem adiando arriscar, sabe? Uhum. Está todo mundo conectado. Hoje, por exemplo, se a gente entra no LinkedIn, a gente acessa diretores de empresas. Isso A é gente verdade. acessa gerentes de RH. Como que a gente está CEOs, acessando isso? heads. É uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes de assessoria de recolocação, é isso, assim. Cara, se tu tem um serviço, se tu é bom numa coisa, te coloca, sabe? Olha para essa empresa, vê o que essa empresa te atrai, né? Oferece um e-mail, assim, propositivo, sabe? O que tu pode fazer, o que seria um projeto bacana. Eu, como contratante, ia adorar receber e-mails de candidatos me oferecendo soluções, Não né? problemas, né? Olha quantos desafios as empresas estão passando agora, por exemplo. Todas as empresas, as grandes, as pequenas, né? Então, como que é o profissional, por exemplo, falando agora para as pessoas que estão buscando uma recolocação, né? Se tiver alguém aqui, ou se conhece alguém que esteja buscando. Se Como eu tiver posso alguém, ajudar agora? coloca aí, né? Alguém que está buscando recolocação, que está fora do mercado, que está com alguma dificuldade. Então, se tem alguém que está buscando, esse é o momento. Porque assim, ó, tem tempo disponível, né? Tá em casa aí, buscando, preocupado com o problema, sim. Tempo para revisitar o currículo, né? Tempo para fazer Planejar, vários né? cursos, para planejar. Quanto conteúdo gratuito. Ó, a Magda disse eu, né? Que está buscando aí oportunidades no momento. Então, esse é o momento de a gente se colocar a serviço, né? Então, uma boa prática que eu daria é assim, pegar, por exemplo, assim, quais são as minhas forças? O que eu faço bem? O que eu sei fazer bem? Esquece um pouco o currículo. Lista assim, o que eu sei fazer bem. Te conecta com isso. Depois vai para o currículo. E aí vê a qualificação, vê assim as experiências, o que são experiências que comprovam que aquele teu ponto forte ali realmente, de fato, é uma coisa que tu tem experiência. Então começa por aí, sabe? Olhando assim, para as suas forças, o que te favorece. E eu Porque também acho que também, Ana, complementando muito o que a gente estava falando antes de começar a live, né? Na questão de ganhos e perdas, né? O que que eu ganho se eu fizer isso e o que que eu posso perder se eu não tentar, né? Se eu fizer, o que que vai acontecer se eu fizer? Na verdade, entender essa questão de ganho e perda, né? Às vezes é melhor tentar alguma coisa, porque todo mundo diz, né? O não tu já tem. Então, essa possibilidade que a gente tem de experimentar é agora. Eu tô aqui fazendo essa live ao vivo, achei que não ia dar certo entrar ao vivo aqui no início. E deu! Não, eu gostei da tua estratégia, né? Porque a gente está aqui na página da Move RH. Aí a Roberta foi lá na página pessoal dela, entrou ao vivo, né? A gente testou juntas, saímos. Então, quer dizer, a gente tem recursos para poder dar conta de coisas. É observar um pouco mais, se distanciar um pouco mais e, peraí, o que que tem?
Eu vi a Janice ali falando, ó, que ela está em recolocação e que ela está aproveitando esse momento para estudar e se atualizar e ainda fortalecer alguns pontos que ainda faltam nela. Inclusive, vi que ela está participando de live, está mostrando a cara também. É isso aí, Janice. Esse é o momento da gente mostrar mesmo o nosso potencial e se errar, tá tudo bem, errar acontece. Se a gente falar alguma besteira, depois a gente conserta. E eu acho assim que agora me veio um insight assim, que essa coisa da quarentena, né? Tem bastante gente em quarentena, tendo que ficar em casa, né? Trabalhando de casa, imprimindo uma nova rotina para poder dar conta desse momento. E as pessoas que estão buscando trabalho também já estavam em casa, né? Agora tem o diferencial de que elas têm que ficar em casa. Então, assim, quem está em casa, o que tem de boa prática, né? De trabalhar de casa, porque buscar trabalho é um trabalho. Já diz o Alexandre Pelais. E dá trabalho. Dá trabalho, e assim, eu preciso fazer, é um momento que eu preciso fazer o meu melhor trabalho, porque eu estou apresentando o melhor produto que eu tenho para oferecer. Produto entre aspas, né? Que sou eu. E até buscar trabalho ou se apresentar o tempo todo. E até aproveitando, Ana, isso que tu está falando das pessoas que estão em casa buscando trabalho, e muitas aqui já escreveram que estão, e eu acho que é bem legal ressaltar isso. Eu fiz uma busca ontem no LinkedIn para ver quantas vagas tinham aberto ontem em 24 horas. 8 mil e alguma coisa. Hoje, 23.800 e alguns quebrados. Então, olha o que está aumentando, sim, de vagas. Tá certo que o mercado está um pouquinho mais retraído. Mas tem alguns segmentos nesse momento que estão, sim, aquecidos, né? Então, eu acho que é do candidato também poder entender um pouco esse momento e poder dar um foco e um direcionamento um pouco diferente nessa busca, né? Exato, exato. Eu acho que não tomar esse momento como um momento de parada, porque não parou. Tem muito trabalhando, né? Tem uma pessoa que se recolocou, minha cliente que se recolocou há pouco tempo na indústria alimentícia. Tá lá cheia de trabalho de uma analista da qualidade. Né? Indústria farmacêutica, agronegócio. E aí tem o seguinte, vamos olhar para oportunidades, né? Tem as pessoas do grupo de risco, que não necessariamente são idosas, novas, que não podem ir trabalhar porque tem questões cardíacas, ou enfim, N questões aí que estão no grupo de risco. A empresa que está funcionando e está operando, ela precisa afastar esse funcionário, ela precisa deixar ele em casa. Né? A gente tem profissionais que estão trabalhando de casa. E daqui a pouco está faltando mão de obra lá no chão de fábrica, lá na operação mesmo. Então a empresa vai precisar colocar alguém para suprir. Então tem uma série de fatores assim variáveis que estão, né, fora do nosso controle que a gente precisa dar conta. E o dono da empresa ele precisa dar conta disso. Então ele vai ter que contratar se precisar. O próprio governo hoje saiu a notícia que está contratando profissionais da área da saúde diversos, está cadastrando, recrutando, educador físico, fisioterapeuta, médico veterinário, né? Então todos os profissionais da área da saúde estão sendo chamados para o cadastro, para compor a equipe. Então, né? Olha quantas oportunidades, né, estão acontecendo nesse momento e que é possível agora. Exatamente. Mas aí eu paro um pouco para respirar, né? Até hoje eu chamei aqui o pessoal que me acompanha na página pessoal, chamei para vir para a live, chamei com um pouco de respiração, né? Botei uma tela lá do meu quadro de pôr do sol na beira do mar e respirei antes, né? Volto e respiro, né? Tem um monte de ideia, tem um monte de oportunidade, mas assim, a prática mais importante é manter o foco no seu sentir. E da presença, a Diana, acho que está aqui online, eu vi que ela entrou. É uma coisa que a Diana reforçou muito ontem, né, na nossa reunião, nos atendimentos, né, e que ficou muito forte para mim. É estar presente para tudo, sabe? Então, se veio uma tristeza, né, chegou uma notícia, né, não muito boa, né, enfim, que me bateu assim, putz, está acontecendo isso lá nos Estados Unidos, né? Ok, isso está acontecendo, respiro nisso. E dou um lugar, né? Eu gosto muito do que a Diana fala, né? De acomodar esse sentimento também negativo.
Não, durante o nosso dia vão ter pensamentos positivos e negativos a todo momento. Então, a Diana bateu palma, então eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente está falando certo que ela nos ensinou, né? Mas é de acomodar mesmo esses sentimentos e de poder se permitir também sentir coisas ruins. Eu acho que, claro, a gente tem que ter uma rotina de não só no meio desse barulho, né, Ana, que a gente está tendo todo, porque a gente está em vários grupos de WhatsApp, mergulhado em várias mensagens, muitas vezes mensagens ruins, então da gente tentar conseguir também dividir o nosso dia para a gente conseguir também ver coisas boas. Eu, pelo menos... olha, a Regina tá aí. Oi, Regina. Regina trabalha com a gente, nossa consultora. Então, tem uma prática, Ana, que eu faço, que eu comecei a implementar, que o Antônio me deu um caderninho, tá até aqui, ó, do meu lado, ó, o caderninho, ó. Todo dia eu dedico a minha noite para escrever o que aconteceu de bom no meu dia. E no início eu fiquei pensando, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito otimista, não, tá? Eu acho que eu brinco que eu sou realista. Às vezes um pouquinho pessimista. Mas eu passei a ver que com esse exercício aí de 2 meses escrevendo mesmo no caderno, eu vejo que, nossa, às vezes falta espaço no caderno de tanta coisa que eu escrevo boa que aconteceu no meu dia. Então, acho que ter esses recursos e esses momentos para a gente agradecer, para a gente pensar também nas coisas boas que vão acontecendo ao longo do nosso dia, ajuda muito, né? Avião passando aí. A base é bem pertinho da minha casa. Então, assim, hoje está bem agitado o movimento aqui na aeronáutica. Não sei por que razão, mas... Olha o que o Ricardo falou antes de tu falar, Ana. Ao mesmo tempo, né, temos necessidade de ter as informações, mas também saber como não absorver esse sentimento ruim, né? Então, eu acho que é muito do que a gente estava falando ontem, é de acomodar essa tristeza, entender onde é que ela toca a gente no nosso corpo e depois deixar deixar essa tristeza de lado e tentar vibrar também com coisas boas. Não que 100% do nosso tempo a gente vai estar feliz. Isso nem depois da crise vai ser assim, né? E não se colocar essa pressão good vibes também, né? Tipo, eu cheguei a fazer um pouco disso no começo, sabe? Tipo, não, peraí, só um pouquinho. Quando começou a função toda em outros países, não, é só tomar os cuidados e deu, não te conecta com isso. Não, sim, isso está acontecendo. É o nosso planeta, está acontecendo, né? Não dá para se alienar também. Mas o que eu quero reforçar é assim, ó, uma outra boa prática que tem a ver com isso e que ajuda, né? Então, se a gente não tomar uma atitude mais proativa em relação às redes, ao invés de receptiva, a coisa dá uma complicada. Eu acho que talvez todo mundo vai se identificar um pouco com isso. Eu entro para responder uma mensagem, por exemplo, para a Roberta, e aí entrou mais algumas mensagens, tem muita mensagem no grupo, opa, mas o que está acontecendo aqui no grupo da família? Aí eu entro ali, um monte de vídeo. Não, mas esse vídeo aqui vocês têm que ver, né? Daí entra ali, daí é o mesmo vídeo que eu tinha visto ontem, e quando eu vejo, eu passei quase 1 hora consumindo coisa, então sendo receptiva, né? Então, e às vezes as mesmas notícias, né? Mesmas notícias. Então, uma coisa que eu tô me cuidando, assim, por exemplo, é quando eu vou compartilhar, no meu stories aqui eu compartilho coisas que eu considero, assim, muito relevantes e que eu entendo que contribuam para um pensamento crítico, para um olhar mais sistêmico, para as pessoas poderem, assim, alimentar um distanciamento, assim, e perceber as coisas no macro, né? Sair um pouco do seu umbigo. Eu tenho um pouco essa lógica nas minhas postagens. Mas, assim, no dia a dia, no Instagram, eu faço assim, ó, deixa eu ver se eu preciso retornar para as pessoas do meu trabalho, por exemplo. Deixa eu ver a minha mãe, se a minha mãe chamou. Então, eu entro, vejo e saio. Então, assim, tem um momento que, agora eu vou ver as notícias. Então, por exemplo, acho que foi domingo, eu sentei e assisti todo o pronunciamento do ministro da Saúde. Né? Então, direto na fonte, sem notícia do Fantástico, sem nada, né? Não quero aqui falar mal de ninguém, mas assim, direto na fonte, sabe? Lá no site do governo, né? No Facebook do governo. O que está sendo dito? Qual é o direcionamento? É isso? Putz, me causou tristeza ter esses últimos números.
volto para mim, né? E vou para outro. Mas assim, de repente colocar na programação momentos para fazer essas coisas, né? Ao invés de ficar ali, né, naufragando, assim, né? O Cortella que fala isso, né? Que a gente costuma naufragar. O Cortella fala assim, ó, que quem navega tem um plano de navegação. Quem navega, o navegador, ele não sai com o barco assim, e vamos ver onde é que eu vou parar, né? E a gente costuma naufragar pelas redes, porque a gente abre uma coisa, que abre uma coisa, que abre outra. Então, assim, se organizar com os conteúdos. Por exemplo, eu tenho conheço, em função do trabalho, assim, nessa área, eu tenho vários profissionais que têm conteúdos muito bons que eu já tenho ali organizado. Então, quando eu quero, assim, dependendo do que eu preciso saber, o que eu gostaria de ver opinião, eu entro direto na pessoa, lá no Instagram dela, e vejo o vídeo. Eu já selecionei, assim, todas as pessoas que são interessantes de seguir, que vai contribuir nesse momento e que não contribui. Sabe? Organizar isso tudo. Eu né? acho que isso que tu tá falando, né, muito legal, assim, da gente poder ter uma rotina também e de poder criar essa rotina, mas de poder organizar isso na agenda, porque senão no meio de tantas lives que estão acontecendo, no meio de tanto conteúdo bom que tem na internet, principalmente nesse momento, eu acho que colocar na agenda, colocar o despertador, colocar o relógio para despertar, olha, às 20 horas vai ter uma live sobre esse assunto que eu quero ver, que eu quero aprender. Então, de poder organizar isso também na nossa rotina diária, né? Uhum. Por exemplo, a outro avião. O avião é o nosso convite para pausa, para respirar. Então, quando passar a gente... Como eu queria estar num avião agora, indo para algum lugar, se não tivesse assim. Sim. Mas uma coisa, perdi o que eu ia falar. Era sobre isso das redes. De organizar, a gente estava falando de naufragar, né? Essas iniciativas que tem, assim, por exemplo, de horários para oração, né? Foi muito difundido, por exemplo, 18 horas. Hoje eu não consegui. Mas essas coisas são legais, sabe? Coloca na agenda 18 horas, rezar um Pai Nosso, ou seja lá a tua religião que for, ou se não tem religião, mas assim, 18 horas, senta, respira, se for possível, né? Respira. E se não for possível, reserva um horário. 18 horas é impossível, mas reserva um horário do teu dia para, tipo, sentar e só respirar, sabe? Daqui a pouco mais de um. Hoje eu estava conversando com a minha amiga que é terapeuta também, ela disse, Ana, eu acho assim, ó, quem não medita tem que tirar um pouco essa coisa de pressão de, eu não consigo meditar, né? Não consigo sentar e ficar. Não, sabe? Reserva, assim, momentos. Ou quando tu sentir que a coisa tá um pouco... Que tu tá sentindo, assim, que, nossa, e agora o que eu faço primeiro? Para tudo, né? Se tu tá num lugar que tu não pode parar e ficar sozinho, vai no banheiro, sabe? Isso aí. 3 minutinhos no banheiro. Respira, né? Concentrando, assim, segurando um pouco a respiração, né? Uns 4 segundos e solta. Ok? Tá? Já acalma um pouco os pensamentos. Eu mesma agora me percebi um pouco assim aqui. Já acalma um pouco essa parte. E Ana, é engraçado que eu tava pensando aqui que podem existir 3 tipos de pessoas, eu acho, assim, num geral, nesse momento, né? Não gosto muito de generalizar, mas tem aquela pessoa que talvez não conseguiu ainda se conectar com o que está acontecendo de fato na realidade e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Acho que tem aquela pessoa que realmente fica consumindo muito conteúdo negativo e talvez não vê uma luz no fim do túnel. E tem aquela pessoa que, ok, está encarando isso como uma possibilidade de poder se planejar mais, de poder se conectar mais contigo e de poder ver possibilidades realmente lá na frente, de poder enxergar o futuro, né? Eu até confesso que no início eu também fiquei um pouco naquela... eu preciso fazer muita coisa ao mesmo tempo para ocupar o meu tempo. E daí eu não estava conseguindo, ainda não estou conseguindo ter tanto tempo para mim, assim, de poder pensar mesmo, sabe? De poder parar, de poder ter aquela pausa, porque eu sou uma pessoa aqui um pouco ansiosa, tô falando aí para vocês, mas eu sou um pouco ansiosa, às vezes eu preciso dar uma desacelerada.
E às vezes a gente quer fazer tanta coisa, e às vezes a gente vê que no nosso dia a gente não fez o nosso dia ser realmente produtivo, né? E aí tem uma coisa que está acontecendo também nesse período, assim, estamos na quarentena, vários cursos online gratuitos, né? Então, daí daqui a pouco a pessoa fica naquela pressão de, nossa, eu tenho que fazer um curso, né? Não tem o quê? Nesse momento, ninguém, assim, ó, tá todo mundo nas barcos. Então, assim, ó, percebe o que para ti faz sentido nesse momento. Não, nesse momento, para mim, não consigo fazer um curso. Ok, não faz o curso. Não faz. Porque às vezes o fulano recebeu da mãe, recebeu do amigo que tem que fazer aquilo, né? Não, cada um faz o que se sente mais confortável, né? A gente está aqui falando de oportunidades para daqui a pouco dar ideias, né? De possibilidades, de coisas que é possível. Já que a gente não pode ir para a rua, né? Caminhar e, enfim, se encontrar lá no cinema, na biodança, né? Estou sofrendo bastante de não poder biodançar, que é uma atividade. Mas está fazendo online, né? A gente se reúne por vídeo, a gente vai gravar vídeo, está gravando vídeo, dançando, está fazendo alguns movimentos, mas eu sou uma pessoa bastante sinestésica, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, né? Até o meu filho é que nem eu. Então, graças a Deus, ele está comigo, e aí todo dia a gente se abraça e beija. Porque eu sou uma pessoa que sou mais assim, então como que eu administro isso, né? Então, assim, me ajuda muito estar em contato, assim, nos vídeos, né, com as minhas amigas, com os meus amigos, né? Essa conexão, isso que a gente está fazendo agora aqui. Inclusive, eu divulguei essa semana e tem várias pessoas me comentando da experiência, está sendo bem legal, que é o Human, HUMAN.online. Eu não sei se tu já entrou, Roberto. Tô louca para entrar, eu salvei aqui para entrar. É uma experiência como o Entre Olhares, que é um projeto mundial onde as pessoas, num dia do ano, em várias capitais, até o Sr. Felipe está aqui, ele é um cara que promove aqui em Porto Alegre o Entre Olhares, que é apenas se encontrar, ficar um de frente para o outro e ficar se olhando. E aí o tempo, assim, eu acho que é em torno de 1 minuto. E aí a experiência, assim, ó, entra uma pessoa... Olha o momento da pausa. Só olho. E aí tem situações, né? Algumas pessoas me relataram, eu entrei e a pessoa mostrou uma placa de fora Bolsonaro. Eu queria falar essa palavra aqui. Porque eu entrei e daí tinha 2 pessoas lá, ficaram rindo. Ok, só acolhe isso. É o que o outro consegue dar nesse momento. Né? Então é uma experiência, ninguém fala nada, a gente não tem acesso a quem é essa pessoa, de que país que ela é, nada disso. Então só conecta e a gente só olha. Terminou, agradece, né? Eu geralmente agradeço. A pessoa sai, aí tu pode escolher de novo e aí tu vai seguindo. Ontem eu fiz uma sequência de 5. Entraram 5 jovens, assim, e os 5 ficaram me olhando. Não fizeram nada diferente de só me olhar. E não dá para falar, não sai som, não sai nada, né? Nada. E é super, assim, reservado, sabe? As minhas informações não são passadas, é bem seguro, tá? Então, o que acontece? É nutridor, Roberta. É nutridor, sabe? Teve uma pessoa que ficou, uma moça que estava deitada, assim, na cama, e ela ficou me olhando deitada na cama, sabe? Assim, só me olhando. E então, pode ser, inclusive, um momento de pausa, né? Um momento de pausa para te conectar contigo e até com outra pessoa que tá ali do outro lado, né? Olha o que a Magda falou, né? Tem o quê? É uma grande e cruel prisão. É verdade, né? Às vezes a gente fica naquela, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Por que eu tenho que fazer? Né? Eu trocaria o tenho que do como é possível, né? O que é possível que eu faça agora? O que eu prefiro, né? E aí, quando vem aqueles momentos assim da preguiça, né? Faz uma pausa, coloca assim o relógio para despertar 5 minutos que eu vou colher essa preguiça agora. Vou deitar aqui, não vou fazer nada. Tá. Deu presença para preguiça, beleza. Combina contigo, sabe? Começa a fazer uns combinados. E eu acho que o que a gente conversa internamente com a gente, eu acho que é uma boa prática, sabe? A gente conversar com a conversa, eu digo assim, esses pensamentos que vêm, a gente ser mais carinhoso com a gente, sabe? Se acolher. Como a gente faria com a amiga, né? Então, hoje a gente estava conversando, eu e as gurias ali no vídeo,
uma trazendo ali uma dificuldade, elas estão na linha de frente, assim, com as pessoas, uma trabalha na assistência social, trabalha direto com o público, pega trem todo dia, né? Ela trouxe. Então, assim, tá, dei presença ali para ela um pouquinho, né? E ok, e agora? O que é possível? Como é que a gente começou a perguntar para ela, mas como é que tu tá fazendo com o álcool gel? Né? Em que momento? A gente falou bem detalhadamente, assim, que ela estava se sentindo, uma das queixas dela foi sobre estar se sentindo um centro de bactérias, um centro de vírus, né? Que ela se sente assim porque ela circula em lugares públicos. E aí a gente começou a olhar assim, tá, mas o que é possível fazer então para minimizar isso, né? Que outros cuidados, de repente, como é que tu tá fazendo com a roupa quando chega em casa? Como é que tu tá fazendo? Sabe, a gente começou a falar assim no detalhe com ela e ela começou, sabe, começou a clarear um pouquinho. Então acho que fazer isso com a gente, sabe? Tô com uma dificuldade aqui, tá, mas o que eu consigo agora? E eu O acho que é que possível? esse é um momento, né, Ana, que é importante a gente cuidar não só da nossa saúde mental, mas também da nossa saúde física. Porque a gente, muitas vezes, né, em casa, eu fico bastante tempo sentada aqui no espaço que eu criei para trabalhar. Então, de poder levantar um pouco, de fazer um movimento. Eu sei que a Ana estava aqui na live, não sei se ela ainda está agora, mas ela disse que ela está fazendo Muay Thai online com o professor dela. E o exercício, querendo ou não, ele libera endorfina, né? Ele te traz prazer. Então, eu acho que aproveitar também esse momento, não só para cuidar das emoções e acomodar as emoções, mas também cuidar do nosso corpo e ver também o que é possível nesse momento dentro de casa, né? Até falando nisso, eu quero divulgar nas minhas redes, eu tenho pesquisado coisas para as crianças. Então, hoje eu descobri no YouTube, tem, por exemplo, falando de exercício físico, tem as posições dos bichos, a saudação ao sol para crianças. Então, é uma atividade que quem é mãe, né, quem tem filhos, pode fazer com as crianças junto. Já faz o seu exercício, coloca lá no YouTube, lá na tela, e faz o seu exercício, né, tem ali os comandos, e é bem lúdico, assim, tem a saudação ao sol, tem o sol, saudação à terra, tem a terra. Até eu fiquei com vontade de fazer, assim, porque eu sou meio preguiçosa para exercício, né? Mas daqui a pouco, assim, achar atividades que sejam prazerosas, né? E que dá para se movimentar. Então, por exemplo, eu não tenho aqueles videogames que a gente dança. Mas se tu entra no YouTube, tem as músicas do Just Dance, por exemplo, se tu colocar ó, Just Dance, vai aparecer várias músicas que tem a coreografia. E aí tu pode dançar com o próprio YouTube, né? Então é uma coisa que é divertida, né? Libera endorfina, tu vai fazer o movimento, né, que o teu corpo precisa. E é grátis. Inclusive, inclusive dá até para se conectar com alguém da família, um amigo e fazer um exercício em conjunto, por que não, né? Fazer uma yoga em conjunto, uma meditação. E tem bastante oferta de profissionais, né, educadores físicos que estão fazendo até gratuitamente, cara. Gratuitamente, assim, ó, sequências para iniciantes, sequências para intermediário, tá cheio, assim, se tu pesquisa tem vários. Então, Tem acho que muitas opções, né? são alternativas bem legais, assim. Que mais? Eu não sei se as pessoas querem fazer perguntas, né? Quem tá Pois é, aqui. quem tá aqui quer perguntar alguma coisa pra gente, quer contar como é que tá sendo esse momento de quarentena, o que que fez ou como tem aproveitado esse momento, se tem aproveitado esse momento ou se acha que não está aproveitando. Conta pra gente aí, pra gente poder interagir, pra gente também poder responder. Ai, eu vi que tem pessoas até da minha família por aqui. Ah, eu chamei todo mundo. Olha, a Pri tá aqui, minha ex-colega lá da Talent, minha amiga. Ah, que legal. Agora eu tô conseguindo ler mais de Olha, pertinho. o Álvaro tá aqui. Oi, Álvaro. Manda um beijo pra mim. Vocês estão aí no Canadá, longe da gente. A Diana, acho que tá aqui também. Não sei se ela tá aqui ainda. A Não Diana sei se tá a por aqui, o Muca tá por aqui também. Não sei que boas práticas que vocês têm, Minha mãe tá aqui. querida. Oi, E assim, mãe. gente, Te eu amo. acho que é legal trazer aqui no. Comenta aqui, assim, que boas práticas que vocês estão fazendo, assim, que vocês estão percebendo que tá dando certo.
Que, se eu faço isso todo dia, tá legal. Uma coisa que eu já, por exemplo, café. Eu tomo muito café. Sempre fui a pessoa que acorda de manhã antes de escovar o dente e liga a cafeteira. Mas tu sabe, Roberta, eu reduzi o café. Porque assim, tá dando Isso diferença. Porque eu o tô café me acelera. precisando. Eu tô precisando reduzir, Ana, o café. Sabe que o Antônio falou isso hoje, que eu tô tomando muito café. Eu acho que eu tomei umas 3 xícaras ou 4 de café hoje. Então, eu faço chá, tô fazendo chá, eu tenho laranjeira aqui nos fundos, eu faço chá de laranjeira e tomo por água. Então, eu deixo ali já o chazinho pronto de manhã. Quando eu tenho aquela coisa da caneca, né? Que tem aquela coisa do hábito do café, da caneca, da perto, aquela coisa assim, né? Do cenário do trabalho, né? O café e tal. Coloca outra coisa ali, coloca um chá quentinho, né? Realmente um suco, sabe? Coloca na caneca mesmo, tem aquela sensação parecida, né? Para quem tá, Ana, que segue a sua rotina de trabalho, tá em home office, eu vi uma prática que eu achei muito legal e interessante, assim, que uma empresa fez e postou esses dias num grupo, que é de criar alguns rituais com seus times de trabalho e com as suas equipes, né, mesmo online, então de tomar café junto com a equipe. Então, criar esses rituais. Olha, o Mundi aqui. Oi, Mundi, tudo bem? Tá, o Fazer um Mundi tá check-in nervando. fazer um check-in do dia, assim, como é que cada um tá começando o dia, como é que. Bem básico, assim, mas o encontro mesmo. Olha o que a A Diana Diana. falou, né? Bem legal. A alimentação também nesse momento é importante, porque dependendo do tipo de alimento que a gente consome, gera também mais ansiedade ou dá mais uma sensação de preguiça, de mal-estar. Então, cuidar também da alimentação nesse momento também é importante para o nosso corpo e também para a nossa mente, né? É. E aí vem junto a essa dica com o que eu tinha falado antes de selecionar o que vai olhar na internet. Então, por exemplo, no momento que tu for navegar na internet e não naufragar, né? Então, navegar, para quem está chegando agora, é quando eu tenho um plano, né, para ir lá para a internet. Então, assim, deixa eu buscar, agora eu vou entrar e vou buscar dicas de alimentos saudáveis para isso, porque tem vários profissionais oferecendo ideias bem criativas. Então, assim, seleciona o que tu tá precisando. Eu quero receitas novas, né? Quem que eu conheço, nutricionistas, assim, que trabalham nessa linha mais do integral, né? De alimentos, assim, pessoal que trabalha com Ayurvédica, tem muita ideia legal de temperos. Então, assim, é um momento que dá pra gente organizar, né? Um pouco diferente e buscar essas alternativas, Criar ocupar o essa tempo. rotina, né? Criar essas rotinas que são importantes. Olha o que a Regina falou, que é bem legal. Regina, um dia eu vou me inspirar em ti nos teus looks, tá? Prometo. Mesmo dentro de casa, eu mantenho a rotina de me arrumar linda e maravilhosa para trabalhar. E é verdade, quando eu chamo ela para as reuniões, ela tá sempre linda, como se estivesse lá na Move. Isso eu vi uma colega minha que é coach também, colocou, ela fez uma série de vídeos assim falando de dicas de home office. Ela trabalha em home office há bastante tempo. E isso é uma coisa, se arrumar de manhã como se tu fosse sair de casa, né? Uhum. Então ajuda eu quando tenho as lives ou quando eu tenho compromissos assim no vídeo, eu passo uma maquiagem, né? Cuido assim, cuido mais, assim, como se fosse sair. Dá essa sensação de manda pro corpo essa sensação de tipo, agora eu estou a serviço. E aí tu até produz melhor, né? Porque tu assume aquela postura que tu tem pro trabalho externo, né? Olha quem tá aqui, Eva. Foi nossa estagiária. Saudades de ti, viu? Sua linda. Obrigada por estar aqui. E o Drix deu uma dica, Ana, da gente assistir a palestra da Nova Acrópole. Palestra da Nova Acrópole no YouTube. E a Ana que escreveu, na minha equipe de trabalho continuamos fazendo coffee break pelo Teams. Momento de descontração e de lembrar que mesmo separados somos um time. Olha que legal, né? De ter esses rituais com a equipe, né? Somos muito movidos por rituais, a Magda falou, é verdade. E o Rituais. Vlad tá aqui. O Vlad é uma pessoa que eu tô treinando meu inglês com ele, que ele já tá há 2 anos morando em São Luís. E ele é colombiano. A Diana também treina comigo com ele em inglês. Às vezes eu treino espanhol também.
E ele falou, eu moro em uma cidade perto do rio Mississippi e não há quarentena aqui, porque há poucas pessoas. Mas percebi que as pessoas estão praticando mais esportes agora do que quando não havia pandemia. Pior que por aqui eu vejo bastante gente na rua mesmo praticando. Olha, o português, teu português tá bom, hein, Vlad? Tu tá bom no português, né? Tá aprendendo bastante comigo. Isso foi uma coisa tão boa. Tu falou, né, que tu tá estudando inglês. Eu também, eu faço inglês com a Ângela. Tem vários profissionais incríveis hoje em dia, várias opções interessantes, assim, de aprender, jeitos diferentes daqueles que a gente estava acostumado. Eu também fiz vários anos de inglês e era travada, assim. Então, desde que eu comecei, tem um projeto que eu participo, que é o Flow Experience, que é uma imersão de um fim de semana em inglês, foi o ano passado, e esse ano a gente vai ter, quando as coisas voltarem, a gente vai ter, espero que em outubro, que é a nossa edição programada, né, a gente já consiga. E a gente pratica o inglês de um jeito mais divertido, assim, então, agora, por exemplo, nesse período em casa, terça teve Talking Experience, que é um encontro, assim, online para falar inglês. A Roberta tem esse profissional também que atende online. Então, assim, buscar essas alternativas para poder se desenvolver, né? Tá sendo muito Inclusive, bom. Ana, vou fazer uma live aqui. Eu já convidei o Drix, eu vou fazer uma live em inglês com ele. Vamos ver como é que vai sair o meu inglês aqui. Legal. Mas a gente vai testar aqui, vamos se experimentar. E eu estou usando também, né, além do recurso do Drix, também que está fazendo comigo e com a Diana, e está sendo uma experiência ótima para a gente se destravar mesmo na língua. Eu estou usando o Cambly, que é uma plataforma online e que eu estou me desenvolvendo também bastante. Então, eu tenho 2 momentos na semana em que eu pratico inglês com professores nativos. E isso tem me ajudado muito. E eu estou utilizando outros aplicativos para manter contato com pessoas. Não sei se a Bárbara está por aqui no Insta, mas a Bárbara é lá da Hungria e eu estou treinando meu inglês com ela, né? Ela tem o inglês como segunda língua e ela está aprendendo português. Então eu estou aproveitando esse momento para me conectar também com o mundo, para que lá na frente a gente consiga expandir e ver novas possibilidades para a consultoria. E a Magda aqui tá falando, ó, sabe o que eu tenho feito? Artesanato. Comecei a seguir muitas artesãs no Insta e muito bom ver uma peça concluída nesse cenário de incertezas. Que legal. Que boa dica, cara. Eu admiro quem consegue fazer artesanato e quem toca instrumento. Nossa, eu admiro. Eu não consigo, mas quem sabe eu não me experimento agora na quarentena também, né? Uma boa oportunidade. A mãe que tá aqui, ela adora artesanato, mas tá aí violão, instrumento, não é comigo. Eu sou péssima em música. Sou assim, ó, música e sincronia na dança também não é comigo. Mas deixa eu falar uma coisa, tu falou da tua mãe, deixa eu falar a minha mãe, assim, eu até disse para os meus irmãos, eu vou falar da mãe lá na live. Uma boa prática, né? A minha mãe, ela tá em isolamento, 70 anos, né? Então ela tá lá em casa, fechadinha, tá sendo bem difícil para ela, mas ela tá lá fazendo receita nova para a família, é o que ela pode dar. Ela tá fazendo máscara, porque ela costura, então ela tá fazendo máscara. Então, assim, às vezes é uma coisa pequena que tu tem para entregar, sabe? É uma coisa que, de repente, no todo, não é uma mega coisa. Mas tem o que é bom que tu faz, que tu pode entregar nesse momento. Acho que essa é uma perspectiva interessante da gente. Tá no finalzinho a live, né? Tem poucos minutos aí. Sim, não é possível, não é possível, não é preciso abraçar o mundo, né? Mas o que é uma pequena coisa que tu pode estar oferecendo nesse momento? Pode ser uma escuta, né, para um amigo. Pode ser se cuidar, pode ser cuidar melhor da tua casa, já que antes, né, não dava porque era tudo muito acelerado, então agora que está desacelerando. Fazer uma limpa no guarda-roupa. Por que não, né? Tanta coisa que a gente tem, não usa, que pode estar, de repente, aproveitando esse momento, né, para filtrar melhor. A mãe falou aqui que o artesanato é uma terapia para ela. Tem uma pessoa que falou que o Jack Lopes, né, disse que está aprendendo violão através de vídeos, né? E a Nirvana falou uma coisa importante falada por vocês, e eu acredito ser muito importante, é saber o seu potencial, é saber o que eu posso realmente, né? No que eu sou bom,
o que que a gente tem de habilidades e explorar mais isso, né? E ver o que que a gente pode entregar naquele momento, ou o que que a gente está pronto para entregar, né? Atuar naquilo que a gente é bom mesmo. Sim. E eu acho, não sei, Roberta, tem poucos minutos para encerrar, assim, uma coisa que eu me coloco à disposição, assim, é para conteúdos que sejam, assim, uma curadoria de conteúdos, né? Isso é uma das coisas que eu venho fazendo gratuitamente já faz algum tempo. Eu tenho um portal que se chama Portal Insight, lá no Facebook. Então já faz alguns anos que eu alimento esse portal com conteúdos que possam te incentivar a fazer esse olhar, assim, mais distanciado das coisas, né? Coisas interessantes que acontecem pelo mundo, tem TED, tem reflexões, tem textos. Então, é uma coisa gratuita que está aí disponível. E se quiser dica, assim, de cursos interessantes, de profissionais, de conteúdos que possam agregar, pode me chamar no direct aqui, pode me adicionar, a gente conversa, vamos conversar. A gente Vamos vai aproveitar. trocando, né? Vamos trocando essas experiências e o que que a gente, como que cada um está aproveitando esse momento, né? Acho que esse é o momento da gente trocar e da gente poder se experimentar também. E a Nirvana falou, né? Tempo bom para refletir e modificar aquilo que nos atrapalha. Como é bom, né? Poder tirar aquilo que está nos incomodando ou que nos incomodava há tanto tempo. E eu tô nem olhar pro relógio aqui agora. Tem 4 minutos, eu tô aqui com o tempo. Tô aqui com o tempo. Eu esqueço que a Virginiana cuida dessas coisas. Eu tô muito legal. Não O coloquei. trabalho compartilhado. Ai, eu sou muito perfeccionista. Esse é o momento, assim, de fazer isso que a gente já tá fazendo. Que é se juntar com outros profissionais, criar uma coisa, de repente, juntando o teu potencial com o potencial de alguém. Por exemplo, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. A Roberta já tem, né, no corpo já, né? Essa coisa de organizar, de organizar. Então, quando a gente se junta, sai uma coisa bem legal. Mas então, entre aspas, viu? Entre aspas a organização, porque eu tô precisando de uma ajuda. De repente, Diana, eu vou fazer um vídeo contigo, uma videochamada para te me ajudar a fazer uma limpa no meu guarda-roupa e me dizer o que é bonito e o que não é. Tem isso, né? Às vezes a gente tem a habilidade muito focada, né, para o trabalho, né, para o profissional, e pessoalmente a gente já não está dando muito conta. Eu também tenho coisas que pessoalmente eu preciso de ajuda, e eu peço ajuda. Então, isso é uma coisa assim, a gente pede ajuda, tá? Não fica se debatendo sozinho. Pede ajuda, tem bastante gente agora se oferecendo. A gente está aqui também para dialogar, para conversar, para trabalhar junto. Então, assim, vamos nos comunicar mais, aproveitar esse momento. E o quanto é bom, né, Ana, antes de terminar o nosso tempo, falar que é interessante ter um equilíbrio, né, para quem está trabalhando aí e que não está, ou está na busca de um emprego, porque também tem a parte da carreira profissional, né, porque buscar um emprego, como a gente falou, também é um trabalho. Então, acho que de conseguir equilibrar também um pouquinho o pessoal e o profissional nesse momento, né, de conseguir ter foco para essas duas áreas, digamos assim, da nossa vida que são tão importantes, trabalho e pessoal, porque em casa a gente está agora com o nosso trabalho, mas a gente tem a nossa família, a gente tem o nosso marido, filhos, mãe, enfim. Então, eu acho que de conseguir equilibrar isso é importante, né? Que mais? Tem mais algum comentário? Eu acho que está quase terminando, mas Diana falou, adorei, maravilhosas, o Drix pare o mundo que eu quero descer, agora o mundo parou e descobrimos que ao invés de descer, buscamos subir. É isso aí, Drix. Nirvana, parabéns, meninas, muito bom estar nessa conversa. Janice, muito bacana, gratidão. Então, eu acho que é terminar essa live agradecendo, né, Ana, por ser a minha primeira convidada aqui. Hoje vai pro meu caderninho, eu consegui fazer a live no Instagram. Eu adorei também. Adorei. Eu Tá de parabéns, hein? Ai, Tá que bom. parabéns. Eu fiquei nervosa se eu ia conseguir gerenciar aqui tudo que o pessoal estava falando. Eu fiz um roteiro, mas eu não segui nada do roteiro, porque não dá tempo de olhar e acompanhar aqui embaixo. Mas queria agradecer a todo mundo. Obrigada e obrigada, Ana, pela tua participação. Obrigada, gente. Até o próximo. Até!